Eu já vi, e tá unânime. Eu acho que do lado da direita eles têm uma convicção bem grande de que eles vão conseguir retornar, e do lado da esquerda já tem uma certa aceitação de que eles não vão conseguir se manter. E é um grande problema para vocês que são, teoricamente, uma esquerda real. Porque o desgaste da esquerda, mesmo que essa esquerda eu enxergo como uma esquerda bem centrão, né, leva um nome de uma esquerda todo para a lama. Como que vocês vão desvencilhar? Como que uma esquerda de verdade surge no meio de uma esquerda falida? Eu acho que esse surgimento está muito atrelado ao tipo de programa que se defende, né? Então eu acho que quando a gente apresenta o programa dos comunistas sobre a questão da redução da jornada de trabalho, da nacionalização das terras, do controle da produção de tecnologia e ciência e tal, e a gente faz as críticas também, que muitas vezes foram monopolizadas pela direita, como a crítica à Rede Globo, por exemplo, como a crítica aos grandes monopólios. Acho que isso abre uma fresta e uma fissura interessante para poder dialogar com outros grupos, né? Porque é como você falou, Robertinho, eu acho que a esquerda hoje que se coloca dominantemente no cenário político brasileiro é uma esquerda que se tornou defensora do status quo, né? É uma esquerda que se tornou defensora da manutenção das estruturas de poder. E acho que essa defesa, ela fica cada vez mais difícil de ser realizada porque a gente olha para a realidade lá fora, né? Enfim. E a gente olha também para os números que fazem indicadores não só de crescimento econômico, né? Mas de informalidade do trabalho, de expansão da fronteira agrícola do agronegócio, que a gente vê aí o avanço desses setores mais conservadores e tal. E a gente percebe que eles estão avançando cada vez mais num cenário em que essa esquerda não apresenta um efetivo tipo de combate para isso, né? Então eu acho que quanto mais a esquerda, essa que, enfim, tá dentro do campo da institucionalidade, mais presente, assim, né? Do campo liberal e tal, e ela aprofunda essa defesa desse projeto, eu acho que mais ela vai entrando numa espiral de armadilha, assim, sabe? Mais ela vai se afundando. Eu não quero ser um mensageiro do bem, assim, pra vocês, não. Quero mais que vocês continuem como estão, que é melhor pra gente. Mas você não acha que, por exemplo, o que eu vejo na esquerda, mesmo nos comunistas, é que eles realmente têm um enfrentamento direto com a esquerda atual. Não é a mesma esquerda, não é o mesmo time. Só que além vocês ainda estão mais preocupados em pontuar defeitos, mesmo que estejam acontecendo nesse mandato, e tipo, sincronizar ele com a comparação num governo antigo. Tipo assim, ó, tá ruim, mas o outro era pior, sabe? Querendo, em vários instantes, querer bater mais no antigo. É menos pior, né? Isso, é como se fosse isso. E isso é como se também, pra mim, soasse como se estivesse defendendo ainda, mesmo sabendo que tá errado, continuar defendendo uma coisa que tá errada. Eu acho que essa postura tem que mudar, sabe? Tem que ser ferramenta, tá errado. Não, eu acho que assim, é necessário fazer a crítica em relação, por exemplo, ao que representou o governo Bolsonaro para a história do Brasil em relação à economia política brasileira. Então a gente viu um processo de desmantelamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a gente viu um crescimento muito grande da área e da atividade de garimpo ilegal, que afetou os povos Yanomamis, a gente viu a expansão da fronteira agrícola, a gente viu a devastação completa de áreas cada vez maiores, e tudo isso com um flerte muito consistente com o fechamento do Estado Democrático de Direito que a gente tem, né, na nossa atualidade. Que é isso, né? Esse flerte o tempo todo com a possibilidade de um golpe de Estado, com a possibilidade ali de fechamento das liberdades democráticas. Então acho que fazer a crítica nessa direção ela é muito importante para a gente também sinalizar que tudo isso que esses deputados de direita, esses vereadores, essa galera toda brada, né, grita tanto para falar que é a favor da população dos trabalhadores, é tudo balela. É tudo mentira. Tipo, eles, na verdade, eles estão muito mais preocupados em defender os interesses deles, dos colegas deles, né? De defender ali os lobbies que financiam essas candidaturas, essas estruturas. Porque quando você vai pegar para analisar as votações, as participações políticas, as vias de fato, em projetos que são benéficos estrategicamente para a classe trabalhadora, você vai ver que os candidatos da direita, como o Nicolas Ferreira, como o deputado Caporito, que já esteve aqui, como esses vários que são representantes desses poderes, votam contra os trabalhadores. Você não vê uma menção à redução de jornada de trabalho, você não vê nenhum tipo de menção ao fortalecimento da universidade pública, você só vê falsa polêmica. Você só vê falsa polêmica de marxismo cultural. É só espantalho. Só espantalho, só espantalho, só espantalho. Só o manifesto comunista, só essas paradas todas. Relacionamento aberto, flexão, é só essas coisas que aparecem, assim. Então eu acho que, por um lado, é importante fazer a crítica para poder fazer essa denúncia, né? Que é tipo, essa galera se mostra como alternativa, mas eles não são alternativa.
Eles não são uma alternativa concreta para poder alterar esse paradigma e alterar esse programa, apesar deles parecerem. Então acho que esse é o lance. Essa galera que tenta surfar nesses engajamentos, nessa polêmica, vai por esse caminho. Ao mesmo tempo que eu acho que é muito importante fazer essa crítica também ao campo majoritário da esquerda, porque aí quebra justamente essa visão, né, de que a gente está criticando, mas antes era muito pior, então a gente vai aceitar o que hoje é um pouco menos pior, porque é menos pior. Eu acho que essa lógica ela é muito ruim, né, porque ela vai condenando os grupos políticos a um programa rebaixado, né. E é até o que a gente estava conversando, tipo, você vai falando assim, beleza, a extrema-direita pode voltar ao poder, né? A extrema-direita está aí cerceando para voltar ao poder. Sabe o que ajuda a extrema-direita a voltar ao poder? Uma política que faça com que os trabalhadores olhem para a extrema-direita como uma alternativa concreta, porque o programa da esquerda é um programa que não atende aos seus interesses. Sim. É isso que faz o negócio voltar, sabe? Exato. Tipo, porque você firmar muito nessa... Eu acho que essa é uma das grandes questões, né? Firmar esse antagonismo, né? Como se fosse a verdade versus a mentira, a ciência versus o negacionismo, como se fosse uma antítese muito simples, assim. Eu acho que ela não é muito funcional. Ela não ajuda muito. Por isso que a direita consegue crescer muito contando mentira, né? Falando em verdade sobre a realidade, sobre como o mundo tá. Você tem medo de numa derrota ser responsabilizado por essa derrota? Acho que não. A esquerda perder. Gente, é assim. E aí a galera começar a levantar a bandeira, foi culpa dos web comunistas. É o mesmo papo, né? Porque falar os web comunistas vão alterar a balança das eleições. Então eles são muito relevantes. Primeiro não tem relevância, e depois tem relevância pra caralho. Exatamente. Primeiro, ou não tem, então tem que decidir. Ou não tem relevância nenhuma, Ou tem. ou tem. Não dá pra fazer as duas coisas. E eu acho que no último período, os comunistas têm conseguido levantar algumas pautas e alguns debates que essa esquerda institucional não conseguiu, na sua maior parte, né? Na sua grande maioria. Então você vê pouquíssimas figuras desses setores fazendo críticas, por exemplo, ao arcabouço fiscal. Você não vê quase ninguém falando isso desses setores majoritários da esquerda. Você não vê fazendo crítica sobre o Plano Safra, você não vê fazendo crítica sobre as políticas que estão... enfim, né, que estão cerceando cada vez mais a própria autonomia e o desenvolvimento político dos trabalhadores, assim. E tudo isso, né, muito pautado por essa ideia de que não pode falar, não pode criticar, não pode dizer, porque senão a extrema-direita vai retornar ao poder. Mas aí você olha para a pesquisa de popularidade do governo federal, que saiu outro resultado essa última semana. Saiu semana passada? Saiu semana passada, e o índice de aprovação continua caindo. Deu uma estabilizada assim na queda, ele apresentou uma queda bastante considerável no começo do ano, aí deu uma certa estabilizada, mas já se encontra num patamar de aprovação abaixo de 30%.